Temos aqui aquele que eu gosto de considerar o melhor set de Beyblade Burst de 2021. É o B191 Special Starter Set. Ele vem com 3 Beyblades e é aquele que possivelmente é o lançador mais forte já lançado em Beyblade Burst até agora. Ele traz a evolução de um Beyblade muito querido pelos fãs, bem como a evolução também do Beyblade do protagonista da temporada atual, Dynamite Battle, e 2 peças muito interessantes, sendo uma delas prêmio do Rare Bayget, que sempre é muito bom ter nesses tipos de sets, mas também temos aqui um driver que definitivamente causou muita discussão na internet desde o começo de Beyblade Burst. Esse é um set essencial para quem já tem uma arena e é uma compra altamente recomendada. Bom, vamos analisar peça por peça cada um dos detalhes desses produtos aqui no vídeo de hoje. Temos aqui muitas peças para a gente analisar, mas eu quero começar pelo lançador. Esse daqui é um Long Customized Launcher LR e, obviamente, assim como o Customized Launcher padrão que nós conhecemos, que foi lançado já há algum tempo, ele possui a mecânica de você desmontar ele em 3 partes diferentes e você inverter a rotação dele, como já expliquei no vídeo desse lançador aqui. Ele tem quase as mesmas características, mas ele tem alguns componentes que são muito interessantes e únicos desse set aqui. Primeiramente, assim como o lançador que veio no set do Savior Valkyrie, esse daqui é um Power Bay Launcher, então ele tem essa engrenagem aqui que é diferente da engrenagem do lançador padrão no design e também no funcionamento dele. Você observa que a engrenagem do Power Bay Launcher é muito menor que a do Bay Launcher padrão. Isso vai fazer com que ele tenha mais rotações e vai fazer também que o Beyblade seja lançado muito mais forte. Isso é comprovado e não tem muito bem como você mostrar isso em vídeo, é mais uma questão de sentimento mesmo. Quando você puxa a cordinha, você sente que esse lançador aqui é um pouco mais pesado e aí ele tem mais potência graças a essa engrenagem menorzinha aqui. O componente que prende no Beyblade é a exclusividade desse lançador desse set aqui. Nós sabemos que o padrão, ele tem ali o encaixe certinho e você pode customizar e ficava só naquela da gente saber que era uma peça essencial para encaixar no Beyblade sim, mas você modificava as cores e é isso aí. Já esse novo lançador, ele tem algo a mais, ele possui um rolamento aqui na parte de dentro. Você observa que ele tem uma estrutura diferente do padrão e isso vai fazer com que o lançamento seja muito mais macio. Ele gira mais facilmente, dando mais rotações ao próprio Beyblade. Você vê que a parte de dentro aqui, quando você põe para girar, é muito mais macia e isso vai fazer com que o seu lançamento, além de mais poderoso, seja muito mais tranquilo para entrar na arena. Ele não vai dar aquele tranco tão forte no Beyblade quando o lançador para de girar e o Beyblade é lançado. Isso é muito importante para que você mantenha a suavidade do seu lançamento e vai melhorar bastante as suas estratégias de batalha, com certeza. Nós também sabemos que ele é um lançador LR, ou seja, para você lançar Beyblades que giram à esquerda, basta você deixar a letra L para cima e então você fazer a montagem do seu lançador, sempre encaixando com bastante cuidado, e aí você tem um lançador que gira à esquerda. Deixando o R para cima, nós temos um lançador que gira Beyblades que giram à direita. Muito importante esse detalhe. Como um lançador customizável também, ele tem o componente do meio dele, e esse componente é o responsável pelas engrenagens e também pelo comprimento da cordinha. A cordinha é um pouquinho maior do que a outra, tendo esse tamanho aqui de diferença. Além disso, por causa do rolamento que ele tem na parte de baixo, ele é um lançador um pouco mais alto e é interessante a gente perceber essas diferenças. É claro que se você quiser customizar, como o nome dele propõe, você pode pegar essa Power Gear e colocar no lançador padrão, assim como você pode pegar também essa parte com rolamento e colocar no lançador padrão, ou você deixar essa parte com a cordinha mais longa e deixar com as gears do lançador padrão. Você pode customizar como você quiser, as peças são perfeitamente compatíveis e esse é o novo e talvez mais poderoso lançador de Beyblade Burst até agora. E agora vamos analisar peça por peça de cada um dos 3 Beyblades que vem nesse set tão especial. Já começamos com uma peça rara, esse daqui é o Perseus, e ele foi distribuído exclusivamente no Rare Bayget, que é um jogo que depende inteiramente de sorte, exclusivo para o site japonês quando você acumula pontos. É uma peça muito rara, mas o fato de estar disponível agora nesse set torna tudo muito melhor e muito mais fácil. Ele foi muito utilizado em vários combos competitivos para quem teve a sorte de consegui-lo.
A especialidade dele, primeiramente, é lembrar que ele é um DB Core que gira exclusivamente à direita, mas ele tem componentes de metal, você observa aqui nas extremidades dele, aqui na parte de baixo e também na parte de cima. Esses componentes de metal vão equilibrar o peso mais para a parte de fora e vão fazer com que ele tenha um equilíbrio um pouco maior. Isso também voltado um pouco mais para resistência, embora ele não seja tão bom em resistência, considerando que ele tem essa distribuição de peso muito específica. Além disso, ele também tem dentinhos bem interessantes, bastante altos, dá para ver que ele tem umas travas muito boas e isso torna ele um DB Core mais voltado para ataque, considerando essas travas altas. Mas isso não impede a gente de utilizar em outros combos interessantes também, aproveitando-se da distribuição de peso dele com esses componentes de metal voltados para a parte externa. Ele também lembra o Amaterius um pouquinho, né, por causa das cores. Em seguida nós temos esse excelente recolor aqui da Blade Savior. Olha que bonito, ele veio nessa cor meio pérola com laranja e dourado, muito bonito mesmo. Savior, é claro, nós já conhecemos do Savior Valkyrie, mas não custa repetir um pouquinho aqui. Ele possui 3 pontos de impacto muito fortes e vários componentes de borracha. Dá pra ver essas partezinhas aqui, que são menores. Essas partezinhas elas são super maleáveis, isso porque elas são feitas para desgastar e cair com o tempo. Quando essas partezinhas caem, você observa que ele tem aqui um padrão específico no seu ponto de ataque, porém se você cobrir esse padrão aqui, você vê que ele vai ter aqui diretamente um ponto de impacto muito mais agressivo e vai tornar essa Blade muito melhor para ataque. Ele vai ter 3 pontos ainda mais poderosos de ataque. A gente consegue observar a quantidade de borracha que tem nessa Blade apenas olhando a parte de baixo. Dá para ver que ele tem alguns componentes de borracha na parte inferior, e isso faz dele uma Blade bastante flexível, não tão flexível quanto o Vanish, por exemplo, mas ainda assim muito bom para ataque. Lembrando também, é uma Blade que gira exclusivamente à direita. Você não pode encaixar outros DB Cores que giram à esquerda aqui, somente os que giram à direita, beleza? Um excelente Blade para ataque definitivamente. Ele vem com a Armor 3, e essa é uma armor bastante interessante, principalmente considerando a Blade Savior. Ele possui 3 pontos de peso distribuídos de maneira desigual nessa armor, fazendo com que essa parte aqui que tem os 2 pontos extras seja um pouco mais pesada. Você também consegue alinhar com os pontos de impacto da Savior para fazer com que os ataques tenham uma distribuição de peso mais interessante. Embora não seja muito pesado, esse componente de metal que vai diretamente na Blade, ele acaba sendo muito bom para você trabalhar o equilíbrio do Beyblade como um todo, bem como também serve para determinar os modos Low e High dos Beyblade Burst Dynamite Battle. Esse combo vem com um dos discs mais utilizados no competitivo de Beyblade Burst até então, que é o Giga, um disc bastante pesado e com o peso distribuído mais para o lado de fora. A gente observa que essa distribuição de peso para o lado de fora faz com que o Beyblade tenha uma força centrífuga muito maior e possa fazer com que ele desequilibre um pouco mais fácil, já que a força vai estar contida para o lado externo do Beyblade e vai fazer com que ele tenha um pouquinho mais de movimento, principalmente quando você lança ele um pouco mais forte. Mesmo assim, ele tem um padrão bem interessante no seu design, ele é bastante liso na parte de baixo, o que pode ajudar um pouquinho com Life After Death, mas principalmente é um componente especial para você fazer vários combos bem pesados, porque o peso é distribuído de forma igual em toda a sua extremidade. E aí nós chegamos na peça polêmica, digamos assim, de Beyblade Burst. Quando essa peça foi lançada originalmente no sistema God Layer, nós tínhamos um receio de que fosse uma peça bastante perigosa para o competitivo, afinal de contas estamos falando de um bearing. Essa daqui é aquela ponta maravilhosa que tem um rolamento na parte interna e faz com que ele gire por bastante tempo. Além disso, ele possui um pratinho aqui na sua ponta feito de POM, ou seja, é um plástico que tem muito menos fricção com a arena e vai fazer com que ele tenha uma durabilidade muito maior em termos de resistência. Ele tem uma ponta bastante afiada e dá para ver que ele consegue desequilibrar facilmente, porque afinal de contas esse formato de cone aqui é próprio para desequilibrar. Mesmo assim, ele fica na arena suave, girando por bastante tempo graças a esse rolamento, e quanto mais tempo de giro um Beyblade tem, pior tem que ser a sua trava, porque o jogo precisa de um equilíbrio. Tanto é que o bearing original foi lançado com uma mola mais fraca, e era muito mais fácil eclodir Beyblades que utilizavam o bearing por conta disso. E dessa vez a Takara Tomy lançou um bearing
dash. E eu vou colocar esse dash entre muitas aspas aqui, porque normalmente um driver dash tem essa parte aqui de cima, que tem essas travinhas que encaixam no Beyblade, em vermelho. Essas travinhas dessa vez estão em laranja, porque ele não é exatamente um bearing dash. A mola que está dentro dele não é dourada e não é aquela mola reforçada de driver dash, é apenas uma mola comum, considerando que o bearing anterior tinha uma mola muito mais fraca. Ou seja, ele tem travinhas um pouco melhores aqui em cima e uma mola um pouco melhor do que o bearing padrão. Mesmo assim, ele não é realmente um driver dash com uma mola super reforçada. Então ele não vai quebrar o jogo exatamente, considerando que nós temos aqui uma peça muito boa para combos em mãos, principalmente considerando que nós temos um rolamento aqui e ele faz com que o Beyblade gire por muito tempo. O único real problema desse driver é exatamente o fato de ele usar um POM, ou seja, esse POM aqui, como eu já disse, tem menos fricção com a arena, então é mais fácil de jogar para fora o Beyblade que está utilizando esse driver. Ele tem mais tempo de giro, sim, mas ao mesmo tempo ele tem menos fricção com a arena, pode ser jogado para fora de maneira mais fácil. Mas que é legal ter um Beyblade que tenha um rolamento na ponta, isso é. O próximo é a volta de um Beyblade amado por muitos jogadores e que foi muito bem utilizado na época para competitivos em Chosits. Temos aqui um DB Core do Phoenix, e olha que DB Core lindo, que design sensacional que nós temos aqui para o Phoenix. Contudo, esse é um DB Core que não tem exatamente uma mecânica, ele tem apenas travas interessantes e boas, considerando que ele é um tipo de defesa, mas dá pra ver que ele tem umas travas bem altas, chegando muito próximo de um padrão de um DB Core de ataque, mesmo sendo considerado de defesa. A ideia é que o Phoenix seja bastante resistente a eclosões, principalmente levando em conta a sua Blade. Blade essa que, por sua vez, meu amigo, é uma peça gigantesca. Olha o tamanho dessa Blade aqui, cara. Mas ela também é muito alta, dá pra ver que ela é quase uma muralha, excelente para defesa. Você observa aqui um padrão bem curioso, você vê que ela tem aqui alguns relevos, ela possui uma estrutura bastante circular, mas ao mesmo tempo um pouco voltada para fora, e isso vai fazer com que o Beyblade oponente seja desequilibrado. Além disso, a mecânica clássica do Phoenix não está de fora dessa versão. Você consegue observar que quando você vem com o Beyblade oponente e dá um golpe muito forte na Blade, a ideia é que ela destrave e essa parte saia, então você revela um formato um pouquinho menor para o outro Fênix. Essa daqui, que era considerada armadura na época, agora é chamada de Shield e não possui nenhum componente de metal. O Shield da Fênix é inteiramente de plástico, embora seja um plástico bastante reforçado e uma peça bastante pesada, ele não vai ter a mesma inércia, considerando que ele não tem nenhuma concentração de metal em nenhum dos pontos aqui. É realmente uma peça boa para atrapalhar o oponente e principalmente para quando se soltar. No momento em que ele se solta da peça principal, essa explosão, essa primeira explosão, eu diria, vai fazer com que o oponente perca bastante o padrão de movimento dele e faça com que o oponente desequilibre muito, tornando o Fênix um Beyblade mais de defesa, dessa vez com uma Blade bastante fina e muito difícil de dar algum tipo de recuo, exatamente porque ele vai ter um peso mais concentrado dependendo do disc que ele estiver utilizando. A Armor também vai ajudar nesse aspecto. É uma ideia interessante aqui para esse tipo de mecânica, fazer com que a armadura, ou agora Shield, que é o escudo, se solte e atrapalhar muito o padrão de movimento do oponente. Mas não acaba por aqui não. Para você encaixar a armadura, basta que você clique dessa maneira e pronto, ela já está muito bem encaixada. Esse é o modo normal dessa Blade. Quando o oponente vem, ele vai bater e vai soltar a armadura bem fácil. Isso vai ser muito útil para oponentes que são super agressivos e principalmente atacantes que têm pontas de borracha. Vai fazer com que ele ataque, mas perca o padrão de movimento dele graças a essa explosão inicial que acontece quando esse componente é solto. Mas você ainda tem o modo Heavy, que é quando você encaixa com essas partes azuis aqui e elas ficam aparecendo. Você simplesmente encaixa assim. E ao encaixar você vê que as partes azuis ficam em evidência. O modo Heavy é um modo mais difícil de você fazer com que a armadura saia. E você percebe só no destravar aqui que é muito mais difícil de soltar o shield dessa Blade Prominence, exatamente porque ele tem uma área maior aqui para se proteger e para segurar melhor o shield. Isso acontece e é muito bom quando você está contra oponentes de giro à esquerda, que são feitos para equalizar a rotação ou mesmo para tentar derrubar você
na resistência pura. Contra oponentes que giram à esquerda, definitivamente o modo Heavy é muito mais aconselhado do que o modo normal, que tem as partes em prateado expostos aqui. Definitivamente uma Blade interessantíssima e cheia de estratégias para você pensar na hora de você montar seus combos. Prominence é muito promissora. Temos aqui a Armor 10 que vem nesse Beyblade e é uma Armor super equilibrada que veio lá no Bahamut, nós já conhecemos. Ela possui, em teoria, 10 pontos aqui que o peso é melhor distribuído, mas na verdade a distribuição de peso dela ocorre nas extremidades e faz com que seja um Beyblade super equilibrado, muito útil para Phoenix que precisa ser muito estável na arena, principalmente depois de levar um golpe e perder a sua shield. Esse combo vem com o Disc Tapered, que também é um disc muito curioso para as peças que compõem o combo padrão desse Phoenix, considerando que o Tapered tem o peso muito voltado para a parte de baixo. Ele também é um disc que é bastante liso nas suas extremidades, isso faz com que ele seja interessante para algum tipo de Life After Death, não que ele seja eficiente 100% do tempo, ele raspa bastante na borda da arena ou no chão da arena, dependendo do ângulo que você lança, dependendo também da altura do driver que você utiliza. Pode ser um risco utilizar esse disc aqui, mas ao mesmo tempo ele mantém a concentração de peso bem para baixo, o que pode ajudar bastante o Phoenix quando a Blade Prominence é ativada e tem o seu shield jogado para algum canto da arena. Outra peça que causou um pouquinho de espanto às pessoas quando esse set foi anunciado é o seu driver, que é o Metal Universe. Olha só, nós temos muitos drivers Metal aparecendo recentemente e o Universe não ficou de fora. Primeiramente, é claro, nós temos aqui as travas de metal, que são travas bem reduzidas, dá pra a gente quase não ver aqui esses dentinhos se compararmos, por exemplo, com o Bearing Dash. Olha a altura das travinhas do Bearing Dash em comparação com as do Metal Universe. As do Metal Universe são muito menores e por isso ele não vai ter uma trava tão forte, considerando apenas isso aqui. O interessante é porque ele vai manter esse peso de metal muito voltado para o interior do Beyblade e vai concentrar muito peso, sendo muito útil para o combo de modo geral do Phoenix. Universe é um driver de defesa, ele tem a ponta bastante redonda e tem dois componentes de giro livre, sendo um deles a ponta propriamente dita, que gira em 180 graus, e também esse anel aqui em volta, que você pode girar livremente, e isso pode ajudar também a recuperar a estabilidade do Beyblade, mas em termos de resistência ele não é muito bom. Lembrando também que todos os drivers Metal têm aquela mola dourada reforçada que vem em todos os drivers Dash também. Então, por mais que ele tenha travas um pouco mais baixinhas, ele vai ter uma mola muito boa, que vai ter uma pressão boa quando ele está montado e em contato direto com o DB Core. E agora sim chegamos nele, o grande protagonista de Dynamite Battle. Temos aqui o DB Core do Belial. E o Belial tá muito incrível, além de estar muito bonito no seu design, ele tem uma mecânica muito boa. Belial 2, quando lançado forte, ele libera um Burst Stopper aqui, e é o único, é só de um lado que ele vai ativar, mas mesmo assim é um Burst Stopper, e a gente sabe que essa mecânica é muito funcional, especialmente quando utilizamos drivers um pouco mais fácil de eclodir. O Belial possui aqui esse Burst Stopper, e isso vai ser muito útil para vários combos, em especial considerando que nós temos aqui o Bearing Dash nesse set, hein? Então a gente já pode ver que com 3 Beyblades temos inúmeras possibilidades de combos, e por isso eu disse que esse é o set do ano de 2021 para Beyblade Burst. Só com Burst Stopper e Bearing Dash a gente já pode pensar em muita coisa. Se você observar a parte de trás aqui, você consegue ver os dentinhos, e a gente vê que os dentinhos, né, as travas do Belial continuam muito boas, até porque ele é um DB Core do tipo ataque, e faz dele ser muito bom com as travas também. Para você desativar o Burst Stop, você precisa usar as abinhas do próprio disc, e aí você precisa dar uma forçadinha para que ele volte ao normal, e aí você consegue desmontar ele normalmente. Esse daqui é o Belial 2 e seu Burst Stopper. Temos aquela que, olha, eu acho que é a minha Blade favorita até o momento, cara. Dangerous é uma Blade, além de ser muito bonita, e remete muito às cores de Bakugan Shoot Beyblade, com cores vivas, ao mesmo tempo com esse preto super lindo. Quem me conhece sabe, eu adoro Beyblades pretos, não tem como. Ele possui pontos de impacto
extremamente agressivos, embora ele seja um pouco encoberto aqui por essa asinha de baixo com o adesivo azul. Você vê que os pontos de impacto são muito agressivos e ele tem também essa ondulação aqui, o que causa um certo desequilíbrio nos oponentes também. É uma ondulação bem interessante e ele vai bater com força, com certeza. Além disso, toda essa parte que você vê aqui mais avermelhada, coberta com essa tinta prateada, é borracha. Embora não pareça quando você passa o dedo assim, é uma borracha muito sólida, que é quase um plástico mesmo, extremamente sólida. Diferente da borracha que nós vemos no Savior, que é bem mais macia. Essa daqui é uma borracha sólida, feita para causar mais fricção quando em contato com os oponentes e causar burst finishes muito poderosos. Lembrando também que assim como a Savior e a Prominence, essa daqui é uma blade que gira exclusivamente à direita. E aí nós temos uma excelente opção para ataques. Ele vem com a Armor 2 e nós conhecemos a Armor 2 desde o primeiro Belial que foi lançado, distribuindo o peso igualmente em 2 pontos específicos. Ele vai manter o equilíbrio do Beyblade mais pro lado de fora graças a esses pontos de peso que tem nessa Armor, também responsável pelos modos High e Low dos Beyblades Burst Dynamite Battle. Agora nós temos aqui um driver misturado com um disc que agora nós temos aqui o apaixonado. A Takara Tomy fez algo sensacional. Esse daqui é o All Might, um driver muito cheio das mecânicas, cheio de coisa e com um disc bastante exclusivo. Deixa eu tirar o disc aqui só para você dar uma olhada. Ele é muito diferente dos demais, ele não tem as abinhas padrão, ele é exclusivo para você encaixar no All Might e por enquanto nenhum outro disc pode ser encaixado no All Might além desse daqui. Tá? Então ele é exclusivo, por isso eu coloquei os dois juntinhos aqui para apresentar para vocês. Vamos lá, o All Might tem muitas mecânicas interessantes, a começar pelo próprio disc. Quando você tem o disc nessa configuração, você tá com ele no modo Low e você vai observar que ele tem um Bound. Ele vai se mover para um lado ou para o outro e ele tem um Bound. E isso é incrível para um disc e para um driver, cara. Sensacional ter o Bound, porque você vai entender depois como isso pode ajudar bastante esse Dangerous Belial. Como eu falei, ele tá no modo Low, mas se você tirar o disc, virar ele de cabeça para baixo e encaixar assim, você tem ele no modo High. Então você não tem mais apenas o layer no modo Low e High, você tem também o seu disc no modo Low e High. Isso torna as possibilidades de combo ainda maiores. Você observa que ele continua tendo aquele bound, aquele movimento aqui no disc gerado por uma mola, o que é bem interessante, e você tem os modos Low e High para um disc. Obviamente que não acabam aqui essas mecânicas, nós ainda precisamos falar da ponta dele, e você vê que a ponta é cheia de coisas. Primeiramente nós observamos a estrutura, que tem uma pontinha plana e uma ponta plana um pouco maior, e também o material, que é um pouco diferente, não é mesmo? A princípio, quando você lança esse driver fraco, ele tem essa ponta de giro livre. Você pode observar que o giro é bastante solto para que o Beyblade tenha uma mobilidade, mas ao mesmo tempo esse giro livre vai dar um pouquinho mais de resistência para ele. Agora, quando você lança ele um pouco mais forte, você vai observar que essa pontinha fininha ali do centro, ela vai para dentro, e aí a parte de giro livre é travada. Ela não vai ter mais aquele giro livre e vai ficar travada no modo de ataque bastante agressivo, principalmente considerando o formato da Dynamite Battle Base Stadium. Então uma ponta plana mais larga e sem giro livre. Dessa vez você vai ter um ataque muito poderoso. Para que você consiga reativar o modo de giro livre dele, você tem esse pequeno botãozinho aqui que você vai empurrar e pronto, você libera novamente o giro livre e a pontinha tranquila ali que nós temos nesse driver. Excelente mecânica desse driver, meu amigo, sinceramente. Ele tem dois modos, um modo de ataque muito forte e outro de giro livre, caso você precise lançar ele um pouquinho mais fraco. Além, é claro, das mecânicas do disc estarem no modo High e no modo Low. Um driver muito completo, eu diria. Bom, vamos então à montagem de tudo isso daqui, depois de tantas explicações, não é mesmo? Primeiro, rapidamente, vamos lembrar dos modos High e Low dos Beyblades Burst Dynamite Battle. Para colocar ele no modo High, você coloca aqui a Armor na parte de cima. E você vê que eu consegui alinhar certinho os pontos de peso do 3 com o Savior. Sendo assim, você tem o peso do layer distribuído na parte de cima dele, e isso faz com que o Beyblade seja um pouquinho mais desequilibrado na hora que ele estiver girando. Por isso ele é chamado de modo High.
High, tendo o peso concentrado na parte de cima. Assim você também consegue encaixar quase todos os discs lançados em Beyblade Burst até agora. Já se você quiser fazer o modo Low, você vai ter que colocar a Armor na parte de baixo, e aí você coloca o DB Core na parte de cima. Não esqueça de travar aqui essas partezinhas em branco. E aí você tem o Savior Perseus com a Armor 3 no modo Low, exatamente porque você tem o peso distribuído agora na parte de baixo do layer e somente discs Dynamite Battle podem ser encaixados nesse formato aqui. Sendo assim, pegamos o Giga e encaixamos aqui o Bearing Dash. Vamos sentir as travinhas dele. Não tão fortes, mas ainda assim interessantes para um Bearing. Então temos aqui o Savior Perseus Giga Bearing Dash 3. Olha que Beyblade incrível, a combinação de cores é muito da hora, dá pra ver que ele tem ataques interessantes e o fato de estar com o Bearing me deixa curioso pra testar e também ver alguns bursts, apesar de que eu acho que vai ser mais fácil dar bursts aqui considerando os pontos de impacto e o recuo dos Beyblades. Mesmo assim, Perseus é uma peça muito rara e, mano, Bearing Dash, né? O próximo é o Phoenix. É interessante você desmontar a Blade do Phoenix, porque se você quiser fazer um modo High, você pode, basta você colocar a Armor aqui em cima e em seguida encaixar aqui o Shield, e aí você tem o Prominence no modo High, mais uma vez com a parte de metal, o peso do layer voltado para a parte de cima, o Beyblade vai ficar um pouquinho mais desequilibrado, então depende da sua estratégia. Já se você quiser fazer o modo Low, você encaixa a Armor na parte de baixo, então encaixa o DB Core do Phoenix. Lembrando que as travinhas aqui atrás são muito importantes para você manter o Beyblade todo fechadinho. E aí sim você encaixa o Shield do Prominence. Você escolhe se quer um modo normal ou se você vai querer um modo Heavy, deixando as partes em azul destacadas. Eu vou colocar no modo normal por enquanto. E aqui nós temos o Prominence Phoenix. Olha o tamanho desse layer, mano. Enorme, uma muralha, como eu disse anteriormente. Em seguida encaixamos o disc e travamos com o driver. Um driver metal, mas ele não tem muita fricção porque a trava dele não é tão alta. Mesmo assim dá um medinho de gastar o Phoenix, que é tão bonito, né? Olha só, mano, Prominence Phoenix Tapered Metal Universe 10. Olha que interessante o formato do Metal Universe em relação ao disc. Ele vai ter o giro livre, mas eu não sei se ele vai conseguir encostar bem na arena, considerando aqui o ângulo do disc. Mesmo assim, tô bem curioso para testar a performance desse Phoenix também. Por fim, temos o Dangerous Belial, que você pode sim fazer no modo High, mais uma vez, colocando a Armor na parte de cima, deixando o Beyblade mais desequilibrado, ou então você pode colocar no modo Low, deixando a Armor por baixo e encaixando o DB Core do Belial. Travando. Aqui você tem o Dangerous Belial e olha só que layer lindo. Em seguida basta você encaixar o All Might com tudo que você tem direito dele e travar. Uau, as travas dele são bem boas, hein? Interessante. Temos aqui então o Dangerous Belial All Might 2. Muito da hora. Se você quiser colocar no modo High, eu quero até deixar aqui como um extra. Mais uma vez, o modo High dos Layers Dynamite Battle são compatíveis com quase todos os discs de Beyblade Burst, tá? Então você pode usar com outros discs esse daqui, exceto os discs Limit Break. Nós temos duas opções agora, deixar o All Might como ele tá aqui, e aí você vai ter essa configuração aqui, ele vai ficar super alto, olha o tamanho desse Beyblade, mano, que é isso? Se pegar aqui em comparação com o Bearing, nossa, ele vai atacar muito por cima, ele é muito mais alto. Então, se você preferir, você pode pegar o disc do All Might, mudar aqui, virar ele de cabeça para baixo e encaixar diretamente no Dangerous Belial. Aí ele fica, mesmo assim, muito alto, mas ele fica com o peso mais distribuído para cima ainda, deixando ele ainda mais desequilibrado. Com o lançamento do Dangerous Belial, muitas pessoas ficaram um pouquinho chateadas, porque afinal de contas nós já tínhamos aqui o Dynamite Belial completo Perfect Gear. E aí as pessoas estavam se perguntando, mas como assim? Eu agora que consegui o Perfect Gear e eu tenho um Beyblade incrível aqui em mãos, eu vou perder todas essas gears e tudo que eu comprei simplesmente porque a Takaratomi resolveu trazer um novo Beyblade pro Belial? E agora eu perdi as gears? Não.
Galera, uma coisa que a gente precisa aprender é que a Takara Tomy sabe muito bem o que faz, principalmente com as suas grandes franquias, como é o caso de Beyblade. E ao lançar o Dangerous Belial, ela tornou esse Beyblade tão lindo e tão maravilhoso, e evolução do Dynamite Belial, completamente compatível com todas as gears já lançadas para ele. Ou seja, F-Gear, V-Gear, S-Gear e L-Gear são compatíveis com o Dangerous Belial. Obviamente que num primeiro momento eu meio que não acreditei nisso, mas sim, a Takara Tomy fez isso. Então a gente pode encaixar todas as gears no Dangerous Belial. Começando, é claro, com a Blade Dangerous, que você vê que tem sim os encaixes para F-Gear, portanto nós podemos encaixar a F-Gear perfeitamente, aproveitando-se daquela ondulação que comentei mais cedo no vídeo. Ele tem o encaixe para L-Gear, com os espaços perfeitos aqui, em seguida encaixando o DB Core. Esse disco especial que veio para o All Might é perfeitamente compatível com a S-Gear. Eu vou deixar aqui no modo preso. E o próprio driver All Might compatível com a V-Gear, que você simplesmente encaixa assim. E aí você tem o mesmo mecanismo que nós temos no All Might, com a ponta de giro livre, caso você queira lançar ele mais fraco, e com a base da V-Gear para dar um Life After Death. Caso lance forte, essa pontinha aqui de cima vai sair e o componente de giro livre não vai estar mais girando livre, o que é muito impressionante. E aí para montagem, a gente vai deixar primeiramente no modo Low, e encaixando aqui, nós temos o Dangerous Belial Perfect Gear. Olha que sensacional! Ele tem aqui agora os componentes de borracha para tacar de cima, e ele também tem a S-Gear, que eu deixei propositalmente no modo preso, porque agora ele tem os Bound Attacks aqui, e você vai conseguir aproveitar muito bem disso aqui para mais ataque na altura do oponente. Muito legal ele ter bounds no disc, cara. Sensacional essa mecânica. E também, é claro, a V-Gear na parte de baixo. Um detalhe muito importante é que para você remover a V-Gear, você tem que prestar atenção na estrutura do Beyblade. Não é forçando ela que você vai conseguir tirar. Ele tem essa travinha aqui em branco que você observa. Basta que você puxe ela para baixo e aí você libera a V-Gear dessa maneira. Você também pode remover aqui e inverter a posição do disc para deixar ele um pouquinho mais alto. E aí sim você tem o Dangerous Belial Perfect Gear no modo High. Definitivamente tudo aqui na parte de cima, a S-Gear vai continuar com os bounds e vai continuar com essa agressividade que ela tem no formato mesmo, o que torna tudo muito interessante. V-Gear funcionando perfeitamente, giro livre e também com a trava certinha. E você ainda tem o Burst Stopper do próprio Belial. Que Beyblade perfeito, cara. Todas as gears compatíveis, então não, você não perdeu a compra de todas as gears que você vinha colecionando durante o ano de 2021. E agora que nós temos analisados esses 3 Beyblades sensacionais que vem nesse set, juntamente, é claro, com esse lançador muito poderoso que nós temos em mãos, eu acho que é justo a gente fazer algumas batalhas e ver como eles vão se sair, não é? Então vamos pra arena verificar a performance deles. Beleza, vamos colocar esses 3 Beyblades maravilhosos pra batalhar e ver como eles se saem. Vamos começar então com o Prominence Phoenix contra o Savior Perseus. Vamos lá, Phoenix já vai pra cima. Circulou lindo, a armadura já era. Lindo o funcionamento da armadura do Phoenix, e ele vai pra borda agora. Vamos ver se ele consegue usar a armadura a seu favor. E um Burst, mesmo com o Bearing Dash. Da hora! Aí o Phoenix mais uma vez, um Beyblade gigante, cara. Dessa vez muito mais focado na borda da arena, graças à movimentação do Universe. Logo ele vai pro centro, vamos ver como ele vai se comportar. Ok, a armadura já era. E dessa vez não deu, a vitória foi do Perseus.
isso que eu chamo de burst, mano. Beleza, vamos ver como o Dangerous Belial se sai contra o Savior Perseus. O All-Might como se sai também na arena, tô curioso pra ver a movimentação. Linda a movimentação, que sequência de ataques é essa, Belial? Nossa senhora! Atacando de cima não vai ter resistência o suficiente, aí é do Perseus, não tem como. 1 a 0 já, caramba. Evidenciando aqui o Burst Stopper do Belial e também, claro, a ativação do Driver. Lembrando que para resetar ele, tem essa chavinha aqui. E agora ele está de volta ao normal. E claro, para resetar também o Burst Stopper, basta você girar aqui. E agora está normal de novo. Agora. Uou! Bela movimentação do All Might. Estou muito impressionado com esse driver na arena. Circula bastante, mas o fato dele bater na parede e ir pra cima do oponente já me lembra muito de Beyblades do All Layer, que tinham muito isso. Mais uma vez na resistência. Já era, é do Perseus. Caraca, e vai o Belial pra cima. Caraca, e vai o Belial pra cima. Muito forte. Que ataque que ele deu pra cima do Perseus, mano. Adorei esse Beyblade. Não sei se dá pra ver, mas tá no limite do Burst Stopper ali, mano. Uau. Pra finalizar, vamos de Dangerous Belial contra Prominence Phoenix, é claro. Defesaça do Phoenix, que bonito! Caramba, Phoenix! Vai o Belial. Dessa vez o Phoenix não conseguiu jogar o Belial pra fora, mas olha o que o impacto da armadura faz, cara. Como eu falei, a explosão quando a armadura se solta aqui, a shield no caso se solta, desestabiliza completamente o padrão de movimento de um Beyblade atacante. Por isso o Phoenix é tão incrível. Olha a potência do ataque do Belial, que mesmo com a explosão da armadura do Phoenix que se solta, ele simplesmente manda o oponente pra fora com tudo, mano. Sensacional! Olha, não me restam dúvidas de que esse set é definitivamente o melhor set de 2021 para Beyblade Burst. Se você quer Beyblades com peças excelentes e um lançador extremamente potente, eu recomendo muito o B191, porque não é à toa que ele se chama Special Starter Set. Ele é muito especial, mas isso vale, é claro, para aqueles que já têm uma arena. Lembre-se que a arena é um dos principais componentes aí. Mas se você já tem uma arena, definitivamente investe nesse set que eu recomendo demais. As batalhas são incrivelmente divertidas, as mecânicas são excelentes e o lançador é realmente poderoso. Espero que você tenha curtido esse vídeo, não esquece de deixar um gostei e até a próxima!